Hoje estamos com o Alberto Monteiro, Alberto Batata, que vai contar um pouco de sua trajetória. Bem, sou nascido em São Paulo, 1957, e comecei a tocar bateria com 15 para 16 anos de idade. Meus pais não gostavam muito, e com 16 anos eu comprei meu primeiro instrumento do Marinho, que é irmão do Netinho, uma golpe antiga e tal. Começamos a bater lá meio sem um ensinamento, sem ainda aquela técnica, né? Muito bem. Com o passar do tempo, quando eu estava com 17 anos, quer dizer, um ano depois, eu entrei numa escola chamada Grupo AMA. E lá comecei a desenvolver e com 18 anos eu acabei me profissionalizando. Como músico, eu vou falar um pouco de como aconteceu isso, né? O primeiro artista que eu acompanhei aos 18 anos foi o Tom Zé, o compositor, que é da Tropicália, e foi uma pessoa, eu entrei no lugar do Serginho Leite, que era um humorista, ele ainda não era humorista, nós estudávamos juntos, e ele foi convidado para fazer parte do show de rádio da Jovem Pan. E me pediu para que eu segurasse lá o trabalho que ele vinha fazendo com o Tom Zé. E foi uma boa maneira de me profissionalizar. Aliás, foi quem colocou meu nome musical, porque ele dizia que Alberto Monteiro não era um nome de baterista ou de artista, que era um nome de advogado, dentista e tal. E acabou brincando, tinha uma pessoa lá que falou a respeito do Batatinha do Manda-Chuva. E eu não gostei muito e tal, e ele botou na época nos lambe-lambes, que para quem não sabe, eram cartazes que iam colados nas fachadas, na Paulista, na Consolação, anunciando shows. E nos tijolinhos de jornal, nas sessões Divirta-se, no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo. E ele punha na bateria Alberto Batata de Vila Mariana, que era pior ainda. Então eu fiquei com o Tom Zé durante 3 para 4 anos. 78, 79, 80 nós tocamos naquele Pauliceia Desvairada, que foi num show do Tropicalismo, muito forte, inclusive, estava o Odair Cabeça de Poeta, estava Paulinho Boca de Cantor, tinha um pessoal dos Novos Baianos também, não só o Paulinho, que é meu amigo até hoje, inclusive. O Odair Cabeça de Poeta eu toquei com ele no programa na TV Cultura. Ah, então, isso. Então, era um Matéria-prima. Matéria-prima, lembro do programa Matéria-prima, muito bom. Então, a trajetória foi essa, e comecei a fazer shows pela cidade, aí capitalizando um pouco, pude comprar lá uma bateria um pouco melhor, né? Ainda nacional, porque na época a gente lutava contra uma dificuldade muito grande, era proibido fazer importação no Brasil, de qualquer produto, quem diria de elementos musicais. Então, eu tive golpe, pinguim e tal. Aí, quando chegou em 86, isso nós estamos falando, começou em 78. Sim. Eu fiz shows com Tom Zé até 84, mais ou menos, né? Quando, então, eu recebi um convite de uma cantora que estava começando a fazer muito sucesso, revelando... Ela já fazia sucesso, mas ela estava realmente bombando, porque ela tinha gravado músicas do Belchior, que era um cantor que também estava começando a despontar no cenário musical, né? E a cantora Vanusa me convidou para fazer parte da turnê Paralelas, que era uma turnê nacional. Aliás, essa turnê durou 6 anos. Nossa. Consecutivos, tinha patrocínio da Varig, ficava Hotel Quatro Rodas, tinha bastante estrutura. E eu pude experimentar nesses anos o que é realmente você fazer parte de um time profissional, né? Onde você tem condições técnicas
adequadas, né? Boa mesa de som, bom técnico de som, bons aparelhos, boa bateria e tudo mais. E começamos a sair pelo Brasil inteiro. Tive a oportunidade de tocar com ela em todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Eu fui de Uruguaiana, no extremo sul do Brasil. Nós tocamos em Macapá, em Roraima, Rio Branco, Acre, tocamos em todas as capitais, a turnê incluía todas as capitais do Brasil. Então você vinha subindo, Porto Alegre, Curitiba, fazia Florianópolis, depois vinha para São Paulo, depois ia para Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então fiz todas as capitais e depois fazendo interiores. Essa turnê durou 6 anos. E só na rede de Hotel Quatro Rodas, eu lembro, nós fizemos acho que 96 shows. Isso no prazo de 1 ano, porque a gente fazia uma média de 14 shows por mês. E o diretor artístico do show era o Legê, que era um diretor da Globo na época. Então ele nos dirigia, a gente gravava muito especial. Tinha também uma carreira paralela, que era um ex-marido da Vanusa, aliás, o grande amor da vida dela, Antônio Marcos. Sim, e o Antoninho não mantinha uma banda, então sempre que precisava fazer algum show com ele, a Vanusa cedia a banda dela e nós acompanhávamos o Antônio Marcos também. É isso. Sim. Eu acho que aí foi profissionalizando, eu nunca mais parei. Sim. Eu trabalhei com alguns artistas, eu falo da Vanusa porque foi assim muita importância na minha carreira. Que mais marcou. Que mais marcou. Depois eu fiz um tempo com o Gerry Adriani. Bom, eu fui fazer shows também pelo Brasil inteiro. O Gerry Adriani tinha muito público, né? Sim. E aí já fazia vários tipos de shows, né? Em Sescs, em associações de Banco do Brasil. O nome da banda do Gerry Adriani era American Graffiti. American Graffiti. O baterista havia falecido. Sim. Onde tinha o Theo, baixista? Eu toquei com o Theo. Toquei com o Theo, toquei com o Maurício, o teclado, toquei com o Alaor Coutinho, com o Alvinho, fazia guitarra. Alvinho fazia guitarra. Na Noite Paulista. Isso. Eu fiz com eles durante 3 anos, pelo menos. Sim. 3, quase 4 anos. Eu sempre entrava nas gigs, eu nunca ficava menos do que 2 anos. Sim. Né? Aí começou a vir a parte de contrato, né? Assim, eu comecei a ver que o cenário sertanejo estava despontando muito e estava fazendo muito sucesso, já fazia, mas estava assim, vamos colocar que o sertanejo seja 60% do mercado. Sim. As feiras agropecuárias, as apresentações, aniversário de cidades ou aquelas festas de peão, tem também... o sertanejo entra muito em confraternizações grandes, sim, né? Aniversários de rádios, das rádios, eram esse período que nós estamos falando, 86 até meados de 90, até 96. As rádios dominavam o Brasil, assim, elas tinham uma audiência muito grande e elas costumavam fazer shows aqui no ginásio de Ibirapuera, show da Rádio Cidade, da Transamérica, da Jovem Pan, da Bandeirantes. Você trabalhou na Bandeirantes, você sabe disso. Sim. Fazia sempre comemorações, aquilo era filmado, né? Então, acho que foi isso daí. Aí eu recebi um convite de um cliente que eu tinha. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o estúdio, né? Sim. Eu tenho um estúdio também desde 1978, que vai ser um outro capítulo dessa narrativa, né? Sim. E eu acabei por entrar no João Mineiro e Marciano, que era a maior dupla sertaneja que tinha naquele momento. Sim. Só que lá eu fui contratado para ser percussionista. Eu fazia tumbadoras, congas, timbales, bongos. O som dele pedia muito esse tipo de coisa. E a banda, por serem amigos, e ele gostou do meu som, eu acabei integrando por 1 ano e meio, quase. Porque foi o último disco deles juntos.
Foi uma turnê que nem chegou no final. Ela fez alguns shows, lançou o disco e depois eles se separaram. Também muito legais, pessoas muito bacanas, gostava de trabalhar com eles. Bom, conclusão, eu entrei no meio sertanejo. Eu fazia incursões, eventualmente, por uma contingência do trabalho. Durante um bom tempo, eu fui muito freelance, tanto em estúdios de gravação, como em casas noturnas. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, Catedral do Samba, que era aqui na Avenida Ibirapuera. Eu toquei lá também. Então, sempre que faltava um baterista, eles ligavam em casa, pediam para eu ir, acabei ficando na casa, mas eu toquei no Passatempo, eu toquei no Clydes, eu toquei no W's, eu toquei no Penicilina, que foi o berço do Fusion, do jazz em São Paulo. O diretor artístico era o Nico Assunção. Nico Assunção, baixista, né? E eu acabei tocando lá muito tempo, inclusive, quase a duração da casa inteira. Eu tinha um grupo chamado Flor de Lótus, que era instrumental, que era eu, o Roberto Miller Maia, que hoje é apresentador da Brasil 2000, tinha o Arquimedes Monéia de guitarra, tinha o Dinho, que fazia flauta transversa, e eu de batera. E quando precisava de cantor, a gente colocava o Denis Skeps, que mais tarde foi vocalista do Made in Brasil. Então, eu acho que está dado esse resumo. Aí começou a minha rota profissional. E eu saía de um grupo, ficava 2, 3 anos, entrava em outro, ficava mais 2 anos, fazendo os freelances, né? Trabalhei com grandes equipes de produção também, porque eu sempre gostei de tudo que envolve o staff da música. Então, eu trabalhei com as equipes do Free Jazz Festival durante 8 anos. Trabalhei nos festivais internos do Colégio Objetivo, FICO, eram feitos no meu estúdio durante 10 edições. Trabalhei em Heineken Festival, trabalhei em Festivalda e trabalhei também nos que eu mais gostei, nas 2 últimas edições do Nescafé em Blues, que era produzido, os produtores eram amigos e tal, e como eu já tinha uma prática por causa do estúdio, de trabalhar no palco, eu fui hold do Hermeto Pascoal, esqueci de dizer isso. Com 18 anos também, eu fui hold do Zé Eduardo Nazário, que foi meu professor, ele e o Dinho Gonçalves, são 2 professores que eu tive, um na FAP Arte, fui do grupo de percussão do Dinho, e fazia os cursos e era hold do Zé Eduardo Nazário, que na época era baterista do Hermeto e do Egberto Gismonti. Se teve algum tempo que eu aprendi algo sobre música, foi nesse estágio, porque fantástico, trabalhar com o Hermeto foi assim, eu agradeço a ele, a equipe toda, na época tinha o Pernambuco, o Tiberê, a Marlui Miranda, tinha o Lelo Nazário, tinha o Zé Eduardo, e eu era assim, muito grato por ter tido essa oportunidade. E isso tudo fervilhando, acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha alguns amigos, um deles era o PA, que foi baterista do RPM, que era nosso vizinho, e a gente era amigo desde 14, 15 anos de idade, os 2 eram bateristas, tinha o Odir também, nós tínhamos uma banda chamada Companhia Ilimitada. Essa banda já fazia covers, tinha o Odir Pereira, tinha o Luiz Deboni, tinha o PA, e nós resolvemos alugar uma casa pequena aqui na Vila Mariana, na Machado Bittencourt, travessa da Loefrig, né? Para fazer um lugar de treinamento, onde a gente pudesse treinar bateria, ele desenvolver as bandas dele, eu me desenvolver, a gente ensaiar a nossa banda, Companhia Ilimitada. Acabou que nessa casa eu tocava com o Tavinho Fialho, que foi baixista foi esposo da Cássia Eller, foi baixista do Caetano Veloso, e ele integrava na época a banda Sabor de Veneno do Arrigo Barnabé. E o Arrigo ia participar também do primeiro Free Jazz Festival. Como estava tudo interligado, eu trabalhava na produção do Free Jazz, logo desde o primeiro. Ainda pelo jornal O Momento, da faculdade da FIAM.
Eu fui fazendo cobertura no primeiro. E ele falou, olha, nós vamos tocar lá, a gente poderia ensaiar na sua casa? Eu falei, se vocês racharem a despesa, e acabamos fazendo um bem bolado, e eles foram meus primeiros clientes no estúdio, né? Já tinha uma outra sociedade com o Jefferson, que mais tarde nós vamos falar dele, muito importante na minha carreira, né? Pessoa que está comigo até hoje, é baixista, a gente produtor, a gente toca e compõe coisas, e as trilhas sonoras, inclusive, do programa, eu vou pedir gentilmente ao Marcelo que coloque as nossas trilhas, que são muito boas para esse tipo de trabalho. E era uma turma toda que vivia, respirava e comia música. Era o dia inteiro isso, não tinha jeito, isso nos levou a uma profissionalização especializada. Então, aí veio a fase, isso nós estamos falando, eu falei um pouco dos períodos até cerca de 89, 88. 89 foi o ano que eu mais fiz shows, assim, eu acredito que nós tivemos feito num ano algo que muito poucos conseguem no Brasil. Acho que nós chegamos a 236 shows, quase um show por dia. A gente descansava nas segundas-feiras, trabalhava com esses programas de televisão, Chacrinha, Bolinha, aquele que tira o chapéu, como é que é o nome dele? O Raul Gil, e a Vanusa era muito popular com essas pessoas e acabavam chamando, e eles, para ter conteúdo, eles acabavam chamando as nossas bandas também, tanto American Graffiti como, né, então você ia no Ronivon, você ia no Jô Soares, você fazia Serginho Groisman, e fizemos um especial para Antônio Marcos pela Rede Bandeirantes, né, e ao mesmo tempo gravava algumas coisas para a Band Discos, que era, por exemplo, eu gravei toda a coleção América Latina Canta, que na época foram 18 LPs. Então, América Latina Canta Elis Regina, América Latina Canta Violeta Parra, América Latina Canta, e eram pessoas escolhidas do meio musical e tal. Muito bem. Endorse, o que seria, o que vem a ser? O que é o endorsement? Endorsement é o seguinte, as fábricas mundiais que vieram para o Brasil na época de 1989, 90, por isso que eu coloquei a entrevista até 89, todo aquele caldeirão de oportunidades, as fábricas queriam se estabelecer no Brasil, serem vendidas aqui. Então eles conseguiram, com o governo, que o governo parasse de barrar a importação. E nós, músicos, não só eu, Duda Neves, tinha Armando Tibério, tinha o Chu, tinha o Lauro Leles, muito importante, tinha aquele que era baterista do Nelson Aires, Nelson Aires, grande batera, falecido inclusive. O Piu Piu, viu, o Nelson Aires. Tinham vários, Pau Brasil, ele era baterista do Pau Brasil. Então tinham vários músicos, juntamente com guitarristas também, que estavam despontando na época, né? Nós fomos às diretorias dessas empresas que faziam as feiras, chamava-se A Brinque. Era uma feira de brinquedos. E a gente, em 89, nós ficamos insatisfeitos de sermos representados por empresas de brinquedo. E pedimos seriedade naquilo lá. No ano seguinte, 89 para 90, não sei se a primeira feira foi 88, 89, a Expo Music, né? A Feira da Música chamava, né? E nós temos, assim, uma participação muito efetiva para que ela começasse a funcionar, porque a gente levava as revistas americanas, então você mostrava Melody Maker, você mostrava Circus Raves, você mostrava Downbeat, que mostrava, vocês estão perdendo um mercado milionário. Lá tem Fender, tem Yamaha, tem Tama, tem Pearl, tem Gretsch, tem várias marcas
de violões, Gibson, e vocês estão perdendo um mercado muito grande, porque vocês estão tratando de uma maneira amadora. Sim. E essas pessoas nos ouviram e acabaram criando a Feira da Música, da qual eu fui participar na primeira edição. Né? Fui participar, ainda não sabia bem qual era o meu papel, você está desbravando um universo, né? As marcas também ainda não estavam no Brasil, não se sabia direito. Quando então um amigo, Ricardo Dapse, que tinha comércio de instrumentos musicais, aliás, foi o primeiro lojista a ter uma loja especializada em bateria na Teodoro Sampaio. Ele foi o cara que começou a Teodoro Sampaio. Então ele tinha lá uma loja onde ele trazia instrumentos importados e vendia, né? E por amizade, como eu e o PA, há alguns anos a gente tinha comprado um instrumento dele, que foi nosso primeiro instrumento importado, por acaso foi uma bateria PER, com bumbo 24, 12, 13, 14, 16 e 18. E o PA tinha a parte de madeira e tal, a parte a gente chama de shell pack. Ele tinha o shell pack e eu tinha alguns tripés, pratos e tal, né? A gente juntava no estúdio tudo e nós tínhamos uma bateria extremamente profissional para a época, né? E por intermédio do Ricardo, o Ricardo falou, olha, qual a bateria que você mais vê quando você toca no Brasil? Porque, pô, fazendo show como a gente fazia, só tinha, imagine vocês, que era tanto show, que era assim, só tinha 3 grupos que faziam tanto show quanto a gente. Um deles que eu lembro, Roupa Nova, estava no começo do sucesso deles, sim, com trilha na novela, do Rio de Janeiro. Chiclete com Banana, já despontando como banda da estrada, que fazia muitos eventos, sim, e tudo mais. E o Clube da Esquina, que era Milton Nascimento, Flávio Venturini, tinha Robertinho Silva, que é meu grande amigo, Robertinho, grande abraço. E essas pessoas começaram a me perguntar, né, os importadores, principalmente o Ricardo Dapse, né, qual eram os instrumentos que eu mais encontrava na estrada. Por coincidência, eram baterias da PER. Que no Brasil inteiro. Só que muitas baterias, por não ter uma assistência técnica, por não ter uma manutenção, muitas assim eu encontrava variada na estrada. Ou um tom holder que segura o tom, ele espanado, ou uma máquina de chimbal espanada, alguma coisa assim. E aí, o Ricardo me deu uns cartões para que eu desse para os donos dos PAs, com direito a mandar a bateria para São Paulo, ela ser inteira reformada e ser devolvida ao proprietário para estar em condições. Quando então nós descobrimos, a gente fazendo isso empiricamente, vamos colocar, na segunda-feira da música, 1991, né? A PER estava entrando no Brasil, ela queria vender mais baterias aqui. Sim. A PER é uma empresa japonesa, fundada em 1947. Foi a primeira indústria japonesa a ser fabricada em Taiwan, porque eles não tinham parque industrial, estava todo destruído. E a PER é japonesa, só que fabrica em Taiwan. Com uma grande engenharia, adoro fazer parte da empresa, adoro fazer parte do hall de músicos que trabalham com a marca. Sim. Quando então veio um convite na Feira da Música para fazer uma filmagem, com uma bateria enorme, que não era PER, por incrível que pareça, era uma Sonor, e uma Sonor com 10 pratos e tal. Todo mundo que sentava, estava todo mundo, todos os bateristas grandes que a gente conhece. Eu lembro na fila, estava o Gel Fernandes, estava Albino, estava dos Incríveis, o Netinho, estava o Duda Neves, aí eu entrei lá no meio, fui lá tocar. Quando eu estava na fila, eu ouvi um presidente de uma empresa importante de pratos, chamado Sabian,
Entendi. Ele estava conversando com alguém do meu lado, eu não falo tão bem inglês, mas deu para entender que ele dizia assim, olha, eles sentam na bateria, parecem trogloditas, todos só faltam arrebentar a bateria. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, no meu momento eu não vou fazer isso, vou fazer coisas brasileiras, vou fazer coisas mais leves, apesar de ser um baterista que vem da área do rock. Eu venho do rock paulista. Toquei Lira Paulistana, toquei no Piu Piu, todos os bares tradicionais, Persona, toquei em todos os bares tradicionais, fiz show na Toco. A gente fazia parte desse circuito paulistano, né? Tocava, Calabar, eu tocava no Calabar, tocava no Penicilina, né? Avenida Ibirapuera, Farol da Barra. Todos, eu toquei em todos esses lugares, Restaurante né? Metrô. Toquei no Piratas do Caribe, toquei tudo que era... cabeça para baixo. Piratas do Tietê. Também no De Repente, Roda d'Água, Casablanca, toquei, tudo que era assim, lugares onde tinham música, a gente era convidado para tocar. Bom, voltando ao endorsement, né? Aí foram fazer o filme, eu sentei, na época estava muito em voga lambada, né? Negócio de lambada, música baiana, o que depois derivou para o axé, né? Peguei, comecei com uma batida de lambada, depois comecei a fazer um forró, que eu gostava bastante, por causa do Hermeto, uma influência. Foi para o samba, bossa nova, maracatu, foram pequenos toques daqui, de lá, de lá, de lá. Eu sei que eu filmei durante uns 3 minutos e no final eu fiz alguma evolução técnica, que é o que os bateristas utilizam para se expressar. Passado algum tempo, veio um convite, porque já tinha na empresa, a empresa já estava formalizada, a Pur Brasil, né? Na época se chamava Brasil Pur, acho que era uma coisa assim. E eles eram o André Jung, baterista do Ira, e o Ricardo Dapsi, que os dois estavam com essa ideia, com a Andréia, com a Valéria, eram pessoas que estavam envolvidas em trazer a marca para o Brasil. E me convidaram para fazer parte do Brazilian Team, que eram 12 bateristas escolhidos para representarem a marca e serem endorsements. O que é um endorsement? Endorsement é um músico que tem algum tipo de especialidade, tem que ter alguma mágica. Você tem que ter alguma mágica, não pode ser mais um no horizonte. Você tem que ter alguma história, um diferencial de outros e, além de tudo, principalmente gostar da marca. Como eu já vinha tocando com as baterias Pur, era a bateria que eu mais ouvia no Brasil inteiro, aquelas Pur Export, né? Nos shows de praia, nos shows assim nas capitais, os peazeiros tinham muito. Um dos requisitos era fazer um hall de fotos para mandar para eles para fazer o catálogo. E eu mandei, só dava Pur, né? Era Pur em Aracaju, Maceió, Natal, em Porto Velho, Rondônia, Roraima, Macapá, fizemos Parintins, fizemos o Bombódromo de Parintins, fiz Alta Floresta 5, 6 vezes seguidas, fazia muito a costa brasileira, né? Tocava desde Porto Seguro, você tocou Florianópolis, tocamos Joinville, tocava em todos os lugares, assim, sempre com a bateria Pur. Então eu fotografava, mandava para a empresa. Conclusão, fizemos parte do primeiro catálogo. Eu vou te mandar uma foto da capa do catálogo, onde estão os 12 e os 11 que foram escolhidos. Tive a honra de ser escolhido junto, ao lado do Albino Fantozzi, do Duda Neves, daquele que é meu amigo do Rio de Janeiro, o Claudinho Infante, grande batera. Tinha o Haroldo Ferretti, que estava o Skank começando também, estava começando a despontar. Tinha Fred Raimundo, que era dos Raimundos, que era representando a parte rock.
Maurício Leite, tinha vários caras assim de alto nível, que todos tinham uma assinatura. Eram bateristas que tinham um diferencial. A ideia de que alguém vai entrar como endorse para ganhar alguma coisa, essa ideia precisava ser esquecida, porque não é isso que é. O endorsement, ele endossa a marca, ele mostra que a habilidade dele fica melhor com aquele instrumento. Principalmente depois de tantos anos, eu tenho a oportunidade de ser endorsement até hoje, né? Então você experimenta os melhores produtos da empresa, você apresenta determinadas críticas para que sejam corrigidas. É importante. O lançamento de uma pele, lançamento de um aro, lançamento de uma esteira, de uma caixa, um banco, um pedal, né? E ao mesmo tempo, você tem por obrigação representar a marca quando a empresa não está. Por exemplo, vamos dizer, eu estava em Recife, passei por uma loja muito legal, que são todos meus amigos, hoje eles estão inclusive juntos com a PER, que é a Gig, né? A Gig Instrumentos, né? Que é uma loja grande que tinha no Shopping Rio Mar. E eu passando com a minha esposa, com meu filho, eu vi que tinha uma bateria PER, ela estava mal armada, assim. Me ofereci como endorsement, né? Entrei lá na vitrine, arrumei a bateria, afinei, deixei numa formação e tal, para você ver que antes de eu voltar para São Paulo, 3 dias depois, o rapaz, que é o... É que é muito nome, né? Tem que lembrar muito nome. Imagino. O Lulu, que ele é luthier, hoje é endorse da PER também. O Lulu me informou que foi só eu arrumar a bateria, 2 dias depois ela foi vendida. Porque ela estava afinada, lustrada, arrumada, aprumada, como se usa num palco. Então eu digo aos vendedores que isso é muito importante que aconteça. Depois, a marca veio para o Brasil, eu me tornei endorsement. Em seguida, eu me tornei trainer da linha de produtos, porque as lojas não conheciam madeiras, modelos, como afina, como monta, como se dispõe esses instrumentos e tal. Então, eu fazia cursos pela PER no Brasil inteiro, nessas cidades que eu ia tocar. Muitas vezes, vamos dizer, eu ia com algum artista, eu ia tocar em Brasília. Então pegava-se uma loja grande de Brasília, num sábado à tarde, numa sexta à tarde, eu ia lá com apostilas e tal, dava um curso sobre madeira, aros, peças, peles, acessórios, pedais, bancos, e me tornei trainer na linha de produtos. A empresa cresceu, a PER cresceu, e nós continuamos um laço assim, que antes de ser profissional, eu vou dizer que eles são super importantes na minha carreira. Sim. E eu também sou importante na medida em que eu ajudei a marca a se estabelecer no Brasil. É líder de venda nacional de baterias também. É líder mundial e líder no Brasil, né? E a gente tem um laço que transcende isso daí, porque são amigos. Hoje nós temos o Atos Costa, que é sócio também hoje, é diretor artístico, nosso diretor artístico, e tem o Mário Júlio Vicente, tremendo de um cara que entrou mais tarde, mas faz um trabalho brilhante na parte comercial, tem o André e o Ricardo Dapse. Vocês devem estar vendo algum filminho na Feira da Música, que a gente sempre está junto. Nós temos uma afinidade. Então aqui eu vou encerrar mostrando para vocês que os endorsements têm por obrigação fazer uma divulgação da marca. E é uma marca que está no meu coração. Eu adoro as baterias PER, tenho ela, gravo super bem com ela, me atende em todas as necessidades da minha carreira. Vamos falar um pouco do estúdio agora. Então, o estúdio ele me acompanha desde o começo da minha carreira. O estúdio começou em 1978, como eu já disse anteriormente, eu, o PA e o Odir saindo pelas ruas aqui da Vila Mariana de bicicleta, nós tínhamos 17 anos, achamos uma casa pequena para alocar e falamos com o proprietário gostou muito de ser papo de música, nós falamos que íamos fazer uma forração e tal.
Pegamos a casa e levamos nossos aparelhos para lá. Eu e o PA levamos os nossos pedaços, baterias, pratos, tudo para lá. O Odir levou um ampli de guitarra dele, levou aparelhagem de som, gravador. Ainda não tinha essas aparelhagens todas, né? Nesse lugar se tornou o primeiro estúdio de ensaio profissional do Brasil. Por causa, nosso primeiro cliente foi a Rigo Barnabé, que eu já descrevi como começou. Logo em seguida começaram a vir outros, Sai Guarabira foi nosso cliente, Vange Leonel foi nosso cliente, Titãs foi nosso, o Cabeça Dinossauro foi composto no meu estúdio, Sonífera Ilha foi arranjado no meu estúdio. Posteriormente o RPM também, o PA ingressou no RPM, Loiras Geladas foi ensaiada no meu estúdio. E nós começamos a ganhar uma tradição musical, que as pessoas começou a vir todo mundo. Então lá ensaiava quer ver? De 78 o estúdio começou. De 81, 3 anos depois, até 96, eu acho que quase todo mundo da música brasileira ensaiou no meu estúdio. Eu posso colocar alguns artistas, desculpa os que eu não lembrar. Mas eu lembro assim, eu tenho uma lista que eu acho que foram mais de 200 artistas. Ensaiou entre eles Belchior, Vanusa, Vanderleia, Martinha, Rosemary, Cher Adriane, Ronivon, ensaiou American Graffiti, ensaiou Belchior, ensaiou João Mineiro e Marciano, Zezé de Camargo e Luciano, ensaiou a infinidade, Sai Guarabira, Titãs, RPM, Capital Inicial, da parte de rock também, Kid Vinil, ensaiava no meu estúdio, muito, adorava o Kid Vinil. Adoro o Kid Vinil, adorava ele, sou muito amigo do Fábio Gasparini, que é o produtor, o guitarrista, ensaiava Tutti Frutti, ensaiou... ensaiou muito, bicho, muitos artistas, TT Espíndola, todo o pessoal do Pantanal, todo esse pessoal, TT Espíndola, Alzira Espíndola, o Paulo Simões, o Guilherme Rondon, começou na época também aqueles que fazem... o Juca Novaes, eles fazem serenatas, é um grupo de serenatas, chama-se Trovadores Urbanos. Nós começamos também com a banda que iniciou o Festival de Avaré, que é um festival muito grande, estudantil, não sei se ainda existe hoje. O Juca era o produtor, e eu tocava com eles muitas vezes. Quem mais? Nesse estúdio ensaiou Nausete, ensaiou TT, ensaiou Itamar Assunção, grande Itamar Assunção com Giga Brasil, que grande meu amigo, já falecido também. Ensaiavam bandas assim, da Bahia, Banda Mel, Banda Beijo, ensaiava Flávio Venturini, ensaiou alguma coisa, Lô Borges e Beto Guedes, desde o começo, o Lô Borges, ele foi nosso terceiro cliente. Depois de um tempo, eles despontaram com muito sucesso por causa do Clube da Esquina. Inclusive, eu fui a Minas Gerais e tive lá uma tarde com todos eles na beira da Lagoa da Pampulha, onde é o Clube da Esquina, que é um som que eu amo, que eu adoro. Quem mais ensaiou no estúdio? Todo mundo que você possa imaginar que fazia todas essas duplas sertanejas, Ataíde Alexandre, João Mineiro e Marciano, eu já falei, Sula Miranda, Roberta Miranda, ensaiou muito no meu estúdio. A Melinha, Frevo Mulher, gente, foi ensaiado no meu estúdio com a Melinha, com uma banda sensacional, entendeu? E assim, a gente tinha muita proximidade com
com os grupos, né? Sim. Inclusive quando acontecia, por exemplo, quando a banda Beijo foi trocar vocalista, que era Ivete Sangalo, e eles iam trocar por uma nova vocalista, e não podiam mostrar para a imprensa. Então eles ficaram 1 mês e meio no estúdio fazendo ensaios meio secretos. As gravadoras pegavam lá e era um estúdio caseiro, um estúdio legal. Muito bem, vamos transportar para hoje. Hoje nós estamos na Rua dos Outones 546. Estúdio do Batata é uma tradição em São Paulo. Meus clientes eu amo, tem clientes de 40 anos, Comitatos, que é a maior banda de Beatles do Brasil, Morita, meu amigo, o Beto, o Padula, o Paulo Matos. Eu gosto de, assim, são amigos do dia a dia. Eles continuam nos prestigiando, continuam ensaiando no estúdio, vão tocar quinta-feira agora no Bourbon Street. Eles têm a terrível, salutar mania de encher as casas onde eles tocam. Então eles enchem o Blue Note, eles enchem o Bourbon Street, é obrigado a fazer novas sessões. Então, esse é o universo do estúdio. Nós estamos nesse novo endereço que eu falei para vocês. As pessoas continuam nos prestigiando. Temos lá o Flávio Sakai, que é diretor da JBL. Temos a banda do Dr. Newton, que é um médico, que é professor da Escola Paulista de Medicina. Tem o Dr. José Luiz, com uma outra banda também, que toca Rolling Stones. A banda do Dr. Newton se chama Soul Brothers. Temos o Comitatos, o Rock Memory, que é uma unanimidade na noite de São Paulo. É um grupo muito bom, que faz muitas festas, muitos covers. Então é isso, o estúdio continua ativo, lá nós desenvolvemos também gravações. Essas gravações são trilhas sonoras, algumas delas provavelmente vão estar presentes aqui nessa entrevista, porque eu vou ceder para que a gente possa mostrar. Hoje nós fazemos trilhas também usando inteligência artificial. Nós cobrimos a bateria, o contrabaixo e as composições, a parte de guitarra e teclados é feita através da inteligência artificial. Tendo um bom resultado, a gente trabalha para empresas americanas, a gente faz algumas trilhas também para TV a cabo, para programas de rádio, televisão, e que requerem esse tipo de trabalho, né? Eu tenho um outro grupo também, que aí é um grupo divertido de rock, que se chama Os Esquisitos. Sempre gostei de gravação. Eu trabalhei com alguns estúdios aqui de São Paulo na época, né? Que nós estamos falando da época da fita de 2 polegadas, nossa, de fita de rolo, né? Antes do Haddad, antes do... Né, nós tivemos oportunidade de gravar com o Mosh Studio, Estúdio Reunidas, que era muito famoso, o Estúdio Deboni. Hoje a gente trabalha com as trilhas feitas com inteligência artificial, gravando baterias e contrabaixos. As composições minhas e do Jefferson Gondim Rodrigues, que é meu sócio, irmão, contrabaixista e mais um monte de coisas do coração, que é um amigo que eu tenho desde o tempo do pré-primário. É meu amigo, é difícil você ter um amigo com tantos anos, né? Mais de 58 anos de amizade, né? E é um cara sensacional, que de bom compositor. A gente faz as produções. Eu vou mostrar algumas trilhas para vocês. O estúdio também teve um histórico de desenvolvimento para algumas fábricas brasileiras. Nós trabalhamos para desenvolver os microfones da Lesson, que são vendidos, estão em linha até hoje, foram desenvolvidos no estúdio, com a empresa Bravox. A gente trabalhou com a Bravox e principalmente com a Meteoro, que desde o início nós temos uma parceria com o Zé Luiz, que é o proprietário, e que os testes e estúdios de estúdio eram feitos no meu estúdio. Tanto que nós usamos uma parte da nossa aparelhagem, Meteoro, alguns amplificadores, alguns acessórios. Como a gente sabe que foi o primeiro do Brasil? Porque antigamente, a maioria das pessoas, os artistas, eles ensaiavam na casa dos avós, dos pais, sim, nas suas casas ou nas grandes gravadoras. Sim. Então eles gravavam no estúdio da RCA, no estúdio da Continental, sim, no estúdio
das rádios e tal. E quando a gente abriu o estúdio, que era um espaço não muito grande, mas cabia uma banda de 8, 10 pessoas, eles reportavam que era muito mais profissional você chamar todas as pessoas, já estava tudo montado, as pessoas entravam e tocavam seus instrumentos, né? E a gente acabou por colaborar com empresas brasileiras para desenvolvimento de seus produtos, estando entre elas a Lesson, a Bravox, a Meteoro, as baterias PUR, que a gente faz a parte de endorsement até hoje. E o estúdio está sempre de portas abertas para música, para boa música, né? Sim. Lá tem uma música de bastante qualidade, grupos excelentes, como eu já disse, né? São grupos que todas as pessoas conhecem por estarem sempre se apresentando, né? Que o melhor juiz para a música é o público. Sim, com certeza. O maior juiz para a música é o aplauso que você recebe quando você faz o show. Tem muita pessoa que acha que hoje em dia visualização na internet, nada convence tanto quanto um público feliz batendo palma para um show, para um espetáculo, para um solo, para um tema, para uma música. Sim, a qualidade, né? A qualidade do material todo, né? Porque não adianta você ter qualidade. Isso. Finalizado entrega um resultado. Entendi. Exatamente. Então é isso, Marcelo. Eu acho que dei uma pincelada legal. Eu agradeço a sua presença aqui. Pô, a presença. Eu que agradeço o convite para participar aqui do programa, né? E espero que tenha muito sucesso, que a gente possa estar junto em outras empreitadas. Com certeza. Você que é baixista também, além de ser apresentador, câmera, imagens e tal. A gente já e nós estamos... faz tempo também. Né? Faz bastante tempo. Então eu queria deixar meu grande abraço a todo mundo. Sim. Dizer que o estúdio continua lá, estúdio do Batata, de portas abertas. Quem quiser só consultar lá pela internet, vai encontrar. E a gente entra em contato e vocês vêm para as suas gravações, para os seus ensaios. É isso aí. Então eu desejo vida longa a Master Cine Video e que o programa seja um sucesso. Tá? Deixo um grande abraço para vocês. Beijo a todos. Obrigado pela oportunidade. Esse foi Alberto Batata. E muito obrigado pela audiência. Curta e compartilhe. Um abraço a todos.